Olá, vamos iniciar nossa aula de ciências. Então, nós iremos falar hoje sobre a umidade do ar e a pressão atmosférica. Assunto este que é a continuidade que a gente já vem estudando em aulas anteriores sobre o ar, né? Quando a gente fala em umidade do ar, a gente lembra de algo úmido, algo molhado. E nada mais é do que como se fosse o ar molhado, né? Tia sempre fala para vocês que quando o ar está seco, a gente já percebe logo quando o nariz fica seco, a garganta, os olhos, né? Isso quer dizer que tem o quê? Poucas gotículas de água no meio ambiente. A umidade do ar, ela acontece através da evaporação das águas dos rios, dos lagos, enfim, através dessa evaporação que a gente sabe que na evaporação a água está em estado gasoso. A partir dessa evaporação, torna-se o ar úmido, e isso é muito bom para todos os seres vivos, inclusive para nós humanos, né? Quem são os mais beneficiados somos nós. A umidade ideal do ar é em torno de 70%. Mas a gente sabe que existem lugares mais secos, onde possuem menos árvores, e a umidade é um pouco abaixo desse ideal. Então, muitas vezes, até mesmo quando o tempo muda, a gente vê em alguns lugares umidificadores de ar, que é justamente para deixar o ar úmido, né, na umidade ideal. Às vezes, os pais da gente colocam algumas toalhas no quarto para melhorar a nossa respiração, porque a umidade do ar favorece entre outros benefícios, principalmente a nossa respiração. Falaremos sobre a pressão atmosférica, porque a gente sabe que o ar, apesar de ser invisível, exerce pressão sobre os corpos, né? A gente, por exemplo, quando vê uma ave voando, quando a gente vê um avião no ar, quando a gente vê uma pessoa brincando de skate, então são exemplos de pressão de ar que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, gostaria também que nós frisássemos um pouco sobre o meio ambiente. Então, essa semana, ela é toda dedicada ao meio ambiente, lugar este que deve ser cuidado, preservado por todos nós, porque todos nós fazemos parte do meio ambiente, nós dependemos dele para a nossa sobrevivência. E a gente sabe que algo que a gente não cuida acaba se desfazendo, se degradando, né? E enquanto crianças, nós podemos fazer o que para cuidar do meio ambiente? Muitas coisas, né? Principalmente orientar aquelas pessoas que fazem algo errado, que não pensam, não estão nem aí para o futuro da nação e degradam mesmo o meio ambiente. Então a gente pode ser o quê? Agente transformador. A partir do momento que a gente vê alguém lavando a calçada com mangueira, a gente pode pedir para lavar com balde, economizar. Quando a gente vai escovar os dentes, em vez de deixar a torneira ligada, que eu não sei para que, ainda tem pessoas que fazem isso, desliga a torneira. Quando a gente vai tomar banho, enquanto vai se ensaboar, se esfregar, para que o chuveiro ligado? São pequenas ações que contribuem muito para a preservação do meio ambiente. A partir do momento que eu não jogo lixo na rua, eu estou cuidando de inúmeras coisas. Por exemplo, não jogo lixo na rua, esse lixo não vai chegar aos rios, não vai poluir, não vai danificar o meio ambiente, porque não vai prejudicar os seres vivos que ali moram, né? Digamos assim, os peixes, enfim. Todo aquele ambiente aquático, as plantas também são prejudicadas com a poluição, com o lixo. Também a água não ficará poluída, então não teremos água poluída, enfim. São aquela questão, é como se fosse um dominó. Se a gente derruba toda uma sequência é também derrubada. Então, a gente pode ser um agente transformador. Pequenas atitudes são muito valiosas. Se a gente não está em um ambiente, por que a gente vai deixar a luz acesa, né? Se eu não cuidar
meu colega não cuidar, meu outro colega, meu primo, meu sobrinho, enfim, qualquer pessoa tiver essa mentalidade de não cuidar, todos nós somos prejudicados. Às vezes, muitas pessoas pensam que não adianta nada cuidar do meio ambiente, a minha parte não vai ser suficiente, vai ser sim. Então, quando eu penso em preservar você também, a gente vai sempre conscientizando novas pessoas, a gente cuida do meio ambiente e todos nós ganhamos, porque tudo que existe depende da matéria-prima do meio ambiente. Partindo para o assunto de hoje, gostaria que vocês abrissem o livro na página 261. Olha só, umidade do ar, pressão atmosférica. Então aqui fala sobre o vapor de água, quando o ar está muito úmido, a gente sabe que podem ocorrer as chuvas, a gente sabe quando o ar está seco, alguns problemas de saúde podem acontecer. Então, mas quando eu derrubo as árvores de um determinado local e coloco fogo, está acontecendo duas ações, além de desmatamento, queimadas. Então isso vai o quê? Prejudicar a umidade do ar, assim como toda uma cadeia que depende daquelas árvores, né? Inclusive alguns animais que vão perder sua morada. Quando eu estou colocando fogo naquelas folhas, naquelas árvores, enfim, eu estou degradando o solo, matando os micro-organismos que fazem bem para as plantas, para as plantações, enfim. São muitos assuntos que nós passaríamos dias falando sobre o meio ambiente, mas a cada dia a gente vai tocar um pouquinho no assunto, para não se estender demais. Questão de pressão atmosférica, como tia já falou, os corpos exercem pressão atmosférica. Nós temos aqui o exemplo de um menino em um skate. Ó, a pressão sobre os corpos. Todos os corpos que existem na Terra estão submetidos à pressão do ar. Apesar que a gente sabe que o ar é invisível, mas é formado por pequenas partículas que exercem essa pressão, sim. Quando a gente está em um carro, por exemplo, e a gente coloca a mão, né, pela janela, a gente sente nitidamente a pressão do ar, através da força. Após vocês quando vocês lerem o texto, explicando bem direitinho o que tia falou sobre umidade do ar e pressão atmosférica, não deixem de ler, vocês irão realizar a questão. Só é uma questãozinha, bem simples. E é até bem divertida, tem o nome Brincando, olha só. Desembaralhe as letras e descubra como é chamado o gás que os seres vivos respiram e a força que o ar exerce sobre todos os corpos na superfície da Terra. Muito simples, vocês irão desembaralhar e descobrir. Não deixem de ler, tá certo? Boa atividade.